Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Venha a nós o teu reino. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de terça-feira. Essa terça-feira, 9 de setembro de 2025. Estamos chegando nesta manhã para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Para nós, irmãos, que alegria, que prazer poder estar aqui nas manhãs pela TV Vitoriosa, você que está conosco aqui no YouTube, que o Senhor te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Entramos aqui e entramos aí na sua casa, é isso mesmo, entramos aí na sua casa para abençoar você. Obrigado por permitir nós entrarmos na sua casa, pela confiança de você ligar o seu aparelho e nós estarmos aí ministrando na sua casa. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa. Eu sou a apóstola Lourdes, da Igreja Palavra da Verdade. A nossa igreja sede, ela está situada na Rua Indianópolis, número 2240. Os nossos cultos da semana, quarta e sexta. Quarta, 2 horários, 9 da manhã e também às 19h30. E na sexta-feira, apenas um horário, uma concentração de fé, às 19h30. Então, você é o nosso convidado a estar conosco durante a semana. No domingo, sempre temos 2 cultos, 9 da manhã e também às 18 horas. O domingo, nós temos o período da manhã e também o período da noite, às 18 horas. É um ponteiro no céu, outro na terra, e nós entramos aí com o culto de domingo, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Então você é o nosso convidado para este tempo. Que esta terça-feira seja uma terça-feira de bênçãos, de boas novas para a sua vida, como eu falei no programa de ontem, que seja aí que você seja surpreendido das bênçãos de Deus. Chega de coisas ruins, chega. Eu quero aqui declarar o seu telefone tocando para você receber notícias boas e não notícias ruins. Notícias boas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no nome do Senhor Jesus. E aquilo que está fora, fora da direção de Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que coloca na direção dele, e na quarta-feira passada eu falei a importância de nós sermos filhos obedientes, porque quando nós obedecemos, irmãos, faz toda a diferença nas nossas vidas. A Bíblia diz: obedeça para que você seja bem-sucedido. Então, se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo uma criança bem-sucedido, você precisa de obedecer a palavra de Deus em todo tempo e em todo momento. Tem pessoas que dizem assim: não, esse versículo não é para mim. Eu quero dizer para você que a Bíblia toda, ela é para nós. Não é só o Velho Testamento, não só o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela é para nós. Então nós precisamos obedecer a palavra. Outra coisa, nós estamos aí, irmãos, nesse desafio, um versículo por dia. Leia a Bíblia, porque o segredo, irmãos, da nossa vitória, das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, é quando nós estamos na palavra. Você começa a ler a palavra e você vai tendo fé para gerar algo com a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como nós vamos estar em movimento? Como que nós vamos estar, movimentando? É tendo fé.
porque a fé, ela faz toda a diferença. O profeta Abacuque, ele diz assim: eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da sua fé. E eu pergunto então, nesta manhã, como está a sua fé? Você tem tido fé para este tempo? Porque é um tempo que nós precisamos de ter fé, né? Você não vai viver da fé do irmão, você não vai viver da fé dos seus pais, dos seus filhos, você vai viver da sua fé. Como está a sua fé? Diante dos desafios que nós enfrentamos, que nós passamos, e aí a gente vai vendo como está a nossa fé neste tempo. E para isso, irmãos, nós precisamos de ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, faz toda a diferença nas nossas vidas. Nesta manhã, eu quero aqui compartilhar a palavra do Senhor que está no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 7, e a partir do versículo 2, que diz assim: deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está alinhada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque, como o vento, ou com o vento. O que me chama a atenção é que agora chega uma notícia, e a notícia que chega na casa de Acaz é: Efraim está vindo aí, né, contra você. O que me chama a atenção que a notícia que estava vindo é que a Síria estava alinhada com Efraim. Quando Acaz ouviu esta palavra, ou recebeu esta mensagem, a Bíblia diz que o coração dele ficou agitado de um lado para o outro. Outra coisa que me chama a atenção é que o coração do povo também ficou agitado. A minha pergunta nesta manhã, que hoje eu estou cheio de pergunta, né? A minha pergunta nesta manhã é: como fica o seu coração quando você recebe uma palavra que vem ao seu encontro e esta palavra não é uma palavra boa? Como que você fica? No culto de domingo nós recebemos a irmã Marta na nossa igreja para dar um testemunho, porque ela deu 2 infartos em casa e no hospital ela deu o 3º. O médico não deu àquela família nenhuma esperança. E nós então, né, aquela causa chegou até nós e nós começamos a orar. Nós começamos a interceder. Uma irmã da nossa igreja, né, levou até nós aquele pedido e nós começamos a orar, né, o grupo de mulheres intercedendo, irmãos, o grupo de oração intercedendo, sabe, as pessoas da intercessão intercedendo, e o Senhor então deu vitória àquela irmã. O Senhor então trouxe uma cura extraordinária sobre ela, e no culto de domingo ela estava ali dando testemunho, muito agradecida por aquilo que o Senhor fez na vida dela. Porque quando nós ouvimos notícias ou recebemos notícias, infelizmente nós não recebemos notícias somente boas, recebemos notícias ruins também. Mas como nós procedemos? Qual é o nosso posicionamento? Será que o nosso coração fica como o coração de Acaz? Será que o nosso coração fica agitado como as árvores do bosque quando o vento está soprando? Você já viu que o vento sopra de um lado, sopra de outro. Mas quando você tem o Senhor, quando você está confiando nele, quando os seus olhos estão no autor e consumador da sua fé, não importa o vento que está chicoteando o seu barco, não importa a situação que está acontecendo, o que importa é onde estão os seus olhos, o que importa é quem está no barco com você, porque a Bíblia diz no livro de Marcos que o vento, irmãos, batia, o vento chicoteava. E Pedro então, quando viu que Jesus estava vindo, quando Jesus disse, sou eu, não temas, Pedro disse, então, né, manda que eu vá.
Pedro foi, Jesus disse vem, e Pedro foi. Quando Pedro vá, a Bíblia disse que Pedro sai do barco e as ondas continuam, o vento continua, sabe, soprando. Pedro olhou, e sabe, Pedro, ele deu atenção àquele vento e ele afundou. Mas a Bíblia diz que Jesus pega Pedro pela mão, o vento continua soprando. Sabe qual horário que o vento cessa? Quando ambos entraram no barco. É isso que eu quero que você entenda, que quando nós temos o Senhor no nosso barco, quando nós temos o Senhor na nossa casa, quando nós temos o Senhor na nossa vida, faz toda a diferença. E tudo que você precisa é de ter esse Deus que é tremendo, que é poderoso. Para de ficar agitado com a sua alma de um lado para o outro, diante das notícias que você tem recebido, mas que você possa confiar, que você possa saber que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus que opera, que Ele é o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. E eu quero aqui ler mais um versículo desse mesmo capítulo 7, que é o versículo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 9. O Senhor dizendo aqui a Acás, olha só, quando o Senhor disse, se creres, certamente, né? Se você crer, certamente você verá o milagre acontecer. Mas se você não crer, certamente não permanecereis. Então, o segredo em permanecer é nós crermos no milagre de Deus, no agir de Deus, no sobrenatural de Deus ao teu favor. Confia nele. E o mais ele vai operar, e o mais ele vai fazer ao teu favor. Porque quando nós confiamos, irmãos, é por isso que a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu e você fazemos menção, é no nome do Senhor dos Exércitos. Nós olhamos para a palavra e nós encontramos homens que creram no Senhor, como Abraão, como Isaac. Eu falei de Isaac na semana passada, que todos desciam para o Egito. Mas o Senhor aparece a Isaac, dizendo, fique em Gerar. E ele ficou e ele plantou. E a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Nós precisamos de entender que quando nós confiamos no Senhor, faz toda a diferença. Quando eu olho para Josué capítulo 5, a Bíblia diz que o maná cessou. E às vezes você está preocupado porque o maná cessou. Mas quando o maná cessa, tem novidades da terra para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Para de ficar apegado a essas coisas. O Senhor, Ele faz coisas novas. O Senhor, irmãos, Ele tem tempos novos para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Então, este tempo, abrace Ele, confia, e o mais Ele vai fazer de uma maneira poderosa e maravilhosa. Aqui está o nosso QR Code, você vai poder fazer aí a sua contribuição, R$2, R$5, R$10, o que você puder fazer, sempre será muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus. E sábado, nós aguardamos por você, ali na Praça das Paineiras. Você é o nosso convidado a estar conosco nesse tempo, no nome do Senhor Jesus. O horário, às 19 horas, teremos também a nossa cantina ali deliciosa. E você, né, que sempre contribui, obrigado. Obrigado por contribuir sempre conosco, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age de uma maneira poderosa. Obrigada porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Obrigada, Senhor, que o nosso coração permaneça fielmente ao Senhor, firmemente no Senhor, diante das agitações, diante das situações difíceis, diante das palavras negativas, que os nossos olhos permaneçam firmemente no nosso autor e consumador, que é o Senhor. Apresentamos a Ti cada pessoa nesta manhã, delas paz, alegrias,
refrigério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a cura do Senhor seja sobre elas hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. Amanhã, se Ele permitir, será um ponteiro no céu e outro na terra, e entramos para abençoar você. Ficamos por aqui, que essa paz gloriosa do Senhor seja sobre ti hoje e sempre.